Fala pessoal, mais um vídeo de notícias do Corinthians aqui. Hoje faltam 17 dias pro Corinthians voltar aos gramados, não vejo a hora, mas bora lá falar um pouco hoje aqui do Memphis Depay, dos bastidores do Corinthians e de todas as informações de hoje. Eu sou o Murilo, te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal todos os dias, então curta aí o vídeo, se inscreva no canal para sempre receber as notícias do Coringão, beleza? Sem mais enrolações, eu vou deixar os agradecimentos aqui na descrição e já sabe, né? Bora pras notícias. Falando agora sobre Yuri Alberto, jogador que é muito especulado por vários clubes da Europa, pode até deixar o Corinthians nesta janela, mas o Yuri informalmente, em uma viagem para Fortaleza, acabou garantindo para torcedores do Timão que estavam no avião que vai permanecer no clube pelo menos até o final do ano. Só lembrando que o contrato do Yuri Alberto com o Corinthians termina no ano de 2027, no final do ano, e que até este momento o Yuri, falando agora sobre Yuri Alberto, jogador que é muito especulado por vários clubes da Europa, pode até deixar o Corinthians nesta janela, mas o Yuri informalmente, em uma viagem para Fortaleza, acabou garantindo para torcedores do Timão que estavam no avião que vai permanecer no clube pelo menos até o final do ano. Só lembrando que o contrato do Yuri Alberto com o Corinthians termina no ano de 2027, no final do ano, e que até este momento o Yuri é o artilheiro da equipe nesta temporada com 13 gols marcados. E a gente termina falando, reafirmando mais uma vez o acerto do Corinthians com a Nike, que vai continuar sendo a fornecedora de material esportivo do Timão. Só lembrando que a Nike já é a fornecedora de material esportivo do Corinthians há mais de 20 anos. E o Corinthians, por esse novo acordo, deverá receber algo como 1.3 bilhão de reais durante 10 anos, computando-se aí bônus e também outras variáveis. Falta pouco para a reapresentação do elenco corintiano depois das férias nessa pausa para o Mundial. Mas mesmo sem jogos, o clube segue em evidência, com notícias nada animadoras. A Polícia Civil encerrou o inquérito do caso Vaidebet. Augusto Melo, Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Alex Cassundé foram indiciados por furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O ex-diretor jurídico Yunk Lee também foi indiciado, mas pelo crime de omissão imprópria. A polícia entendeu que ele identificou inconsistências no cadastro da empresa intermediária e, mesmo assim, não se opôs. A polícia enviou o inquérito ao Ministério Público, que deve analisar se irá ou não oferecer a denúncia. Caso ofereça, todos os indiciados se tornarão réus e o processo irá para as mãos de um juiz. Esse é apenas um dos motivos do Corinthians estar em evidência nos noticiários. Os problemas também estão dentro das quatro linhas. Memphis Depay notificou o Corinthians por 2 vezes pela falta de pagamento, pela premiação do Campeonato Paulista e também por direitos de imagem. Um valor em torno de 6 milhões de reais. A primeira notificação foi feita em maio, a segunda nesta terça-feira. Caso o Corinthians não acerte esse valor com camisa 10, ele pode não se reapresentar junto com o elenco no próximo sábado e caso esse prazo de não pagamento se estenda, ele pode até mesmo deixar o clube. A atual diretoria informou que não tinha conhecimento da primeira notificação porque ela foi feita ainda sob a gestão do presidente Augusto Melo e que agora a nova diretoria fará esforços para contornar a situação e para que Memphis se reapresente no próximo sábado. A ESPN apurou que todo o elenco aguarda pagamentos em relação aos bônus pela classificação na Pré-Libertadores e Copa do Brasil no ano passado, o valor pela vitória diante do Novo Horizontino e classificação para a próxima fase da Copa do Brasil e também a premiação do Paulistão. O Corinthians precisa também pagar a rescisão do técnico Ramon Dias e sua comissão. Com a dívida total na casa de 2,5 bilhões, o clube precisa acertar as pendências mais urgentes para tentar minimizar o que já parece fora de controle. Rapaz, o que o Corinthians arrecada com bilheteria, com direitos de transmissão, com patrocínio,
E a dívida só aumenta. É uma sucessão de gestões que vão acabando com o clube. Ou estou exagerando, falando bobagem, amigos? Nem um pouco, Abel. As últimas palavras da Lili na reportagem foram fora de controle. Hoje o Corinthians é um clube completamente desgovernado. O Corinthians é uma bagunça. Não é de hoje, obviamente, mas as cenas em 2025 são patéticas, né? A gente já observou Augusto Melo tentando tomar à força a cadeira do Stabile, dívidas, um monte de acusações em relação à corrupção, de terem roubado o clube. A gente espera e aguarda judicialmente ver o que está ocorrendo. E agora essa novidade sobre o Memphis entrar judicialmente contra o clube. E assim, quem está reclamando que o Memphis está cobrando o que lhe é de direito, eu sugiro também que comece a trabalhar de graça. E outra coisa, não é só com o Memphis, é porque o nome do Memphis vende e, obviamente, vai ser mais assunto falar que o Memphis porque ele fez notificou judicialmente o Corinthians. Isso vai se tornar assunto, isso é normal. Mas o Corinthians não deve apenas para o Memphis, seja em direito de imagem, premiação. O Corinthians também deve 10 milhões para o Coronado, que é o que tem sido noticiado em relação a direitos de imagem. A gente pode conversar aqui se vale a pena o custo-benefício Coronado, beleza, mas se você se comprometeu a pagar, você tem que pagar, amigo. Tem aquele velho ditado, aquela velha frase: o combinado não é caro. Não sai caro, Abel. Fez um acordo, assinou, tem que cumprir. O Corinthians está fora de controle, é uma bagunça o que acontece hoje no Parque São Jorge, não só em 2025, mas nos últimos anos, desde a última diretoria, desde que o Augusto Melo assumiu, saiu, tentou voltar, hoje é indiciado. O Corinthians não tem mais jeito. Se continuar dessa maneira, não tem mais jeito. Se tiver nas mãos desses conselheiros que hoje comandam o clube e escolhem o caminho que o clube vai ter, não tem mais jeito. O Corinthians, você falou, o Corinthians gera receita, o Corinthians é um canhão, se quiser, positivamente falando, para gerar receita, se for bem trabalhado. Por isso que, desculpa, a gente chove numa olhada aqui, o Corinthians só vai ter jeito de se tornar uma SAF. Enquanto for gerido da forma que é, a última eleição a gente viu. Por que o Augusto Melo foi eleito, Abel? Porque do outro lado ele estava enfrentando o André Negão, que era o representante da Renovação e Transparência, e todo mundo que via o que já estava acontecendo no clube queria uma mudança. A mudança melhorou? Porque era o sujo falando do mal lavado, me desculpe. Hoje o Corinthians só vai ser bem gerido se tornar uma SAF. E assim, também existe a história que SAF não é solução de nada. Depende da SAF. Exatamente. E quem tiver no comando da SAF, né? Essa semana saiu que o Ronaldo, que é um cara, pelo menos sério, tem um nome a zelar, falou que colocaria dinheiro no Corinthians. E eu vou muito pelo caminho do Ronaldo. Se o Corinthians se tornasse uma SAF com pessoas competentes por trás, honestas por trás, pode ser que o Corinthians um dia consiga sair dessa lama que se encontra. Mas se a gente vou tentar me ater aqui apenas à questão do Memphis, me desculpa, gente. Desde o começo a gente noticiou que era alto o valor da premiação que iria para o Memphis caso o Corinthians fosse campeão, mas o combinado não sai caro. É o combinado, tá no contrato. Ele tem todo o direito de ir na justiça. Uma vez foi ignorado. Agora, novamente, o Stabile fala, eu não sabia, porque antes foi notificado na época do Augusto Melo. Olha essa bagunça, cara. Olha essa bagunça. E o jogador está no direito dele e só se torna notícia, obviamente, porque é uma estrela, que custa caro, mas não é só ele. E o Corinthians, assim, não tem perspectiva de melhora. Não tem. Os resultados dentro de campo, se voltar após o Mundial, o Corinthians ganhar alguns jogos, vai maquiar como o título paulista maquiou. Foi só acabar o Paulistão, o Corinthians ser campeão e ter alguns resultados negativos, a demissão do Ramon Dias, que tudo voltou, os bastidores voltaram à tona. Vamos lá, pessoal, vocês estão bem? Acho que a melhor notícia que vai ter no canal aqui hoje é essa foto aí do Yuri Alberto embarcando pra Fortaleza aí pros restos de férias dele, né? Não tem um vídeo, tá, pessoal? Mas a resenha é o seguinte, ele foi abordado por alguns torcedores corintianos e perguntaram pra ele, cara, e aí? Você vai ficar no Coringão até o final do ano? Você vai permanecer no Timão? Tem proposta? Não tem? E aí ele garantiu para esses torcedores que ele ficaria no Corinthians até o final do ano. Terminaria a temporada aí com o Corinthians. Cara, vai aumentar ainda mais a minha admiração por Yuri Alberto, levando em consideração, cara, que se você olhar todo o contexto do Corinthians, eu acho que não tem hora melhor para ele, pensando nele, do que ele pular do barco agora, né? A confusão que dá, as incertezas, todo esse imbróglio político, né, vindo uma proposta para ele, acho que com certeza ele aceitaria, né? Ele falou assim, mas dando a minha opinião, né, sendo sincero, se chegar algo muito bom, acho que
Ele não declinaria não, porque agora, né, no meio do ano lá que os times se reforçam de verdade, agora no meio do ano lá que os caras realmente abrem o cofre. Tanto que se você for ver, né, o nosso rival, né, vai liberar o Estevão agora no meio do ano, ainda pós-mundial, porque depois do Mundial de Clubes é quando encerra de fato a temporada por lá. E aí ele vai se apresentar no Chelsea lá, entendeu? Então, vamos aguardar aí pra ver as cenas dos próximos capítulos. E óbvio, né? Vamos torcer pra que o nosso menino Yuri fica. Mas muito resenha ver o Yuri Alberto aí no corredor do avião, né? Chegando aí, sendo abordado pelos torcedores. Uma pena que não tem um vídeo. Agora, pessoal, começa um pouco de notícias ruins aqui, né? Mais um aqui, o Corinthians tem uma dívida de 10 milhões com meia Igor Coronado. Provavelmente Igor Coronado volta pra Arábia lá, né? Ele quer voltar pro Sauditão, porque ele falou já que não joga mais nenhum clube aqui do Brasil. Se for pra rescindir com o Corinthians, sair do Timão, ele iria jogar em algum clube da onde ele já veio lá, né? Ele é muito conhecido, muito requisitado lá. E de fato, cara, ele entra naquela prateleira de jogadores que tem um futebol, a gente sabe que tem aquele brilho a mais, mas que com a camisa do Corinthians não é todo mundo que consegue performar, né? Eu não gostaria nem de citar esse jogador aqui, mas vamos lá. O Rojas, se você olhar os lances do Rojas, até o primeiro jogo do Rojas, é inacreditável, cara, o que esse cara jogava. Só que o estilo de futebol dele, depois, né, o Cifute lá, que é acho que eu não sei se é sistema de inteligência de futebol, né? Chegou ao veredito que o Rojas não tinha a pegada, não tinha o físico, a explosão, o que é necessário para jogar ali no Corinthians. É um jogador de pouca intensidade, então, enfim, cara, não vingou com a camisa do Corinthians, né? E o Coronado entra. É só um exemplo, tá, pessoal, de jogadores que tinham tudo para deslanchar com a camisa do Corinthians, mas por algum motivo não vai, sente o peso da camisa, joga fora muitos anos, lá fora, de repente até deitava lá no futebol, até jogava muito bem, acha, né, que vai chegar aqui no Brasil, vai conseguir colocar tudo em prática que colocava lá, mas realmente o nível da liga aqui é outro. É a mesma coisa de você colocar um time sendo um exemplo bem prático, você pegar um time da quinta série, que joga de igual para igual com o time da quinta série, e colocar lá os caras para jogar com o primeiro colegial, oitavo colegial, onde os caras têm muito mais força, muito mais pegada. É o caso, cara, não tem como, desculpa a comparação desses campeonatos do Oriente Médio, com todo respeito, tá? Com todo respeito lá, os caras que estão, né, tentando levar o futebol para lá, enfim, jogadores, né, as ligas, tem o Al Nassr que agora, né, renovou com o Cristiano Ronaldo. Ele colocou Al Nassr Forever. Então, cara, eles estão tentando lá, mas a intensidade é muito baixa, tanto que o Robozão quer ficar lá. É lógico, por muita grana, mas ele viu, né? Ele não sabe os limites dele e entendeu que para ele alcançar os 1000 gols é muito mais factível ele ficar lá, porque mercado para ele tem em qualquer lugar do mundo, cara. Brasil, Europa, você acha que ele vai querer sair lá de um Sauditão para vir querer marcar gol aqui no Brasileiro? É difícil, hein, velho? Não que ele não renderia, acredito até que ele renderia bem, mas é mais fácil, cara, pra ele chegar nos 1000 gols lá. Então, o Cristiano Ronaldo ficando no Sauditão, eu acho que resume tudo que eu quero dizer aqui, né? Então a intensidade de campeonato lá é menor, não desmerecendo, né? Tem muitos times, muitos jogadores de ponta que jogam lá. Além de pagamentos atrasados de mais de 6 milhões, o Corinthians deixou de cumprir outros pontos do contrato com o Memphis Depay, né? Depay, desculpa, como a concessão de uma casa em São Paulo. Cara, tá dando o que falar esse hotel aí que ele mora, né? É uma média de 300 mil reais aí que ele tá gastando por ano lá nesse hotel, e o Corinthians quem paga. Cara, por que ele não mora ele mora num hotel ainda, seu contrato pede uma casa, velho? Sabe, essas coisas não ditas, essas verdades aí que irrita bastante, cara. Pera aí. Os caras me colocam lá pra ser dirigente do Corinthians. Você que tá assistindo, vocês sabem, cara, que se faltar um rolo de papel higiênico no banheiro do Parque São Jorge, vira notícia. Se alguém tropeçar lá dentro, vira notícia. Como é que você vai marcar bobeira com uma questão dessa, cara? Agora explodiu, tá todo mundo falando de onde o cara mora. Pensa a insatisfação que isso não deve gerar pro cara, mano. E o Memphis não tem nada a ver com isso, velho. Tá? Ele não tem nada a ver, até então não, né? Se tá no contrato que o Corinthians deveria fornecer e dar as condições de uma casa pra ele, cara, por que ainda não rolou, velho? E ele, segundo informações de pessoas próximas a ele, ele quer cumprir o contrato no Corinthians, que é até o final do ano que vem, né?
Ele quer cumprir, velho. Mas fica difícil. Fica difícil, cada vez é uma novidade nova. Será que é só 6 milhões mesmo que o Corinthians deve para ele? Tem a informação que a Fatal, né? A Fatal Surf quer pagar esse valor em troca de um patrocínio ali com o Corinthians, né? Mas enfim, vamos aguardar as próximas cenas dos próximos capítulos aí. Mas o Corinthians gosta de se enrolar, é uma coisa muito doida, cara. Aqui tá um vídeo do David Pastor, né? Que falou que tá cavando a vaga dele no Corinthians aí. Eu mostrei ontem, eu ia colocar aqui, mas o tempo já está estourando aqui. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu vou dar só uma lida nos comentários aqui. Vamos lá, o Paulo Henrique colocou assim: nosso time está na UTI faz tempo, solução é SAF, viramos chacota dos adversários, nem time pequeno tem medo mais da gente. Se tiver SAF e fazer limpeza no clube, eu apoio. Cara, parece que a SAF é a única esperança, né? Eu também fico com esse sentimento. Se for uma SAF por corintianos, né, assim como a gente já viu algumas vezes aqui, eu acho que faz muito sentido, né? Vamos aguardar e estudar aí como é que vai ficar isso. O Moacir, contra tudo, contra todos, Corinthians sempre, é isso aí, o Adivânio vai Corinthians, abraço Adivânio. O Sandro, entendo que financeiramente foi melhor para o Corinthians, mas que merda continuar com a Nike, vai continuar essa bagunça de jaqueta marrom? Cara, de fato a Nike ramelou em algumas camisas mesmo, velho. Ramelou mesmo. Resultado, vou continuar comprando na 25 de março e colocando o pet do Corinthians nas camisas polos comprada no brechó. Cara, é por isso que eu leio todos os comentários, velho. É muito resenha. Se fosse a Adidas, eu ia fazer questão de comprar uma oficial. Nem que eu fizesse 20 vezes. Cara, cheio de razão aqui. Abraço. Sandro, o Ângelo colocou: cara, na minha opinião, esse contrato que fizeram com o Memphis é totalmente injusto com os outros atletas, mano. Deram a premiação do Paulista toda pra ele, como os outros atletas. Cara, o contrato é totalmente errado, né? O Memphis não tem culpa, né? Ele aceitou o contrato que ofereceram pra ele, né? Acho que ele não tem culpa mesmo, mas o contrato tá erradíssimo, mano. O Thiago colocou: boa noite, mano. Tá difícil torcer pro Coringão. Terminamos ano passado voando. Iniciamos esse ano com o título paulistão e só. Se não fosse a briga com quem não aceita perder uma eleição, era pra esse ser o nosso ano. Também acho. Com certeza viria mais. Por isso que eu falo que esses caras que estão no poder eles não visam o Corinthians, velho. Se visasse o Corinthians, essas brigas aí tava pra outra pegada, porque o Corinthians realmente organizou esse ano pra conseguir, cara, né? Tava com um time bom, era só uma peça ou outra ali. A gente ia conseguir chegar muito mais longe esse ano. O clube é do povo, não dessa cambada de ladrão. Cara, é de fato, velho. É difícil mesmo esse lado político. O Luiz Santos também colocou: uma SAF no Corinthians com esses ratos lá dentro não vai adiantar nada. Precisa de reformulação do estatuto mesmo, cara. O Lucas: é muito triste ver o Corinthians nessa situação. O Luiz Santos: o Andrés e o Ronaldo vão ganhar o deles no fechamento com a Nike. O Lucas Oliveira: abraço, Lucas. E aí, Murilo, sou a favor de um patrocínio da Adidas. Acredito que ele seria um bom investimento para o Corinthians. Também acho, mas já fechou com a Nike. E o Fábio colocou: DP tá certo, só quer que o Timão prometeu virar uma SAF, não tem outro jeito. Os Vagnão aqui são patrimônio do canal. A maioria é notícia ruim, chega logo dia 13, concordo, velho. Corinthians é meu, é seu, é nosso. Corinthians é do povo, nunca vai virar SAF. Cara, vários comentários aqui, agradeço demais, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, o tempo já tá estourando, agradeço demais a presença de vocês, curta aí o vídeo, se inscreva no canal, amanhã eu volto com mais notícias aí pra vocês. Grande abraço, valeu!